estamos terminando já o Evangelho de Mateus. Creio que mais 2 oportunidades de exposição nós já concluímos esse Evangelho. Jornada longa, mas bastante produtiva também. Aprendemos bastante enquanto estudamos o Evangelho de Mateus. O texto que está diante de nós é um texto importante porque ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é um tema central para a fé cristã. Nós não podemos ser cristãos se nós não aceitamos a historicidade da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós podemos, no máximo, seguir uma filosofia dita cristã com alguns ensinamentos éticos e tentarmos moldar nossa vida em torno desses ensinamentos éticos propostos por Jesus. Mas é só nisso que o nosso cristianismo vai se resumir, se nós não crermos na ressurreição. Vai se resumir numa filosofia com alguns valores éticos, só isso. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao crermos nisso, nós percebemos, nós ganhamos com isso esperança para o viver eterno. O Senhor Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. E o apóstolo Paulo fez uma apologia da ressurreição em 1 Coríntios 15, mostrando isso. Olha, a nossa vida não faz sentido, a nossa adoração não faz sentido, a nossa luta pela fé e pela verdade não faz sentido, nada faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos nos nossos pecados, vamos morrer nos nossos pecados. Não há esperança nenhuma para nós porque ele não venceu a morte. Se ele não ressuscitou, ele não venceu a morte ainda reina sobre nós e nós estamos eternamente perdidos se ele não ressuscitou dentre os mortos. Mas nós cremos que ele ressuscitou. E esse texto que está diante de nós narra, é um dos episódios. É um dos textos do Novo Testamento que narra a história, o evento, o episódio da ressurreição. E eu quero dividir esse texto em 3 partes, como eu faço sempre. Mas eu quero dividir esse texto em 3 partes, considerando uma estratégia literária que Mateus usa para dar ênfase em alguns detalhes. O escritor Mateus, conforme eu já disse para os irmãos em outras ocasiões, enquanto estávamos estudando o livro, o escritor Mateus, ele lança mão de alguns meios literários, de algumas expressões específicas para chamar a atenção dos seus leitores. Infelizmente, quando nós lemos o texto bíblico em português, essas túnicas, essas ênfases, esses coloridos mais acentuados que Mateus dá ao seu trabalho, a sua redação, essas túnicas se perdem nas traduções. As traduções não conseguem, não é por culpa do tradutor. Eu também sou tradutor da Bíblia, pastor Thomas também é tradutor da Bíblia, pastor Tiago, não tá aí, o Tiago não tá aí, também é tradutor da Bíblia. Nós trabalhamos com tradução bíblica para uma editora aqui de São Paulo, e nós sabemos o quanto é difícil nós tentarmos traduzir não só as palavras, e todos que trabalham com tradução sabem como é difícil não só traduzir as palavras, mas traduzir também as túnicas, as ênfases de um texto, de uma produção literária qualquer, e fica difícil realmente fazer isso quando passamos para o papel a algo que pertence a um outro idioma e a uma outra cultura. Aqui nesse texto, Mateus inseriu 4 vezes uma expressão grega que, ao pronunciá-la, ao transliterá-la, ela fica assim, ela é pronunciada como caido. Eles vão colocar aí no quadro, caido. Essa expressão caido, guardem. Isso, essa expressãozinha. Essa expressão caido aparece várias vezes em Mateus e ela é uma expressãozinha que Mateus usa para dar ênfase em algo, para destacar alguma coisa. Caido pode ser traduzido. É uma expressão que pode ser traduzida de 2 formas. Ela pode ser traduzida como eis que. Quando os irmãos encontram a expressãozinha eis que na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, em Mateus, certamente o autor, o tradutor está traduzindo cai e do, e essa expressão aparece 4 vezes aqui, como eu mencionei. Mas notem, prestem atenção, cai e do não significa somente eis que. Cai e do pode significar também, e é esse o caso de Mateus, pode significar também vejam. É uma forma que Mateus tem de fazer com que você preste mais atenção no que está escrito. Cai do e vejam. É um vejam com uma exclamação no final. Vejam, para chamar a atenção do leitor para aquele pedacinho específico da narrativa. E essa expressão aparece aqui. Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver no versículo 2. Como começa na sua Bíblia o versículo 2? Na minha Bíblia, que é a versão revista e atualizada que eu tenho. Aqui começa e eis que. É uma tradução de cai e do que deveria ser traduzida em Mateus como vejam. Vejam,
E aí vem o que Mateus quer que nós olhemos. Depois, caído aparece novamente. No versículo 7. Vocês não estão prestando atenção? Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando grego aqui, não? Não? Ok. Todo mundo está entendendo. O que eu estou falando? Ok. Então, versículo 7 agora. No versículo 7 aparece Caidu. De novo, vejam. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e agora aqui a minha tradução não traduz, mas o certo era e eis que ele vai adiante de vós. Algumas traduções têm o eis que. Ok, então traduziu certo. Mas mais correto ainda seria se colocassem e vejam, ele vai adiante de vós para a Galileia. Seria mais correto ainda se fosse assim, se a tradução fosse assim. Está certo e eis que, mas vejam, cumpriria melhor o papel do caído. Continuando, ainda no versículo 7 aparece novamente o eis que ou caído. Continua o texto. Vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e aí vem, e eis, que é como vos digo. Aparecem aí em algumas traduções. E eis que é como vos digo. Em algumas não aparece, em outras aparece. Mas está aqui o caído. Vejam, é como vos digo. Então no versículo 7 existem dois caído. Mateus quer que nós olhemos com atenção para esses pedacinhos. Sempre que aparece caído, é para você prestar atenção. É uma ênfase. É como se fosse um grifo. Quando eu quero grifar alguma coisa no boletim, o que eu faço? Eu coloco em negrito e com um tracinho embaixo. É assim que eu destaco alguma coisa nas notas do boletim ou nas coisas que eu escrevo. É assim que vocês fazem também no computador quando querem destacar alguma coisa. Ou escrevem tudo em maiúscula. Mateus não faz assim. Não existia na época computador. Não tinha como ele colocar negrito. Não tinha como ele colocar sublinhado. Então ele faz o quê? Ele coloca caído. Vejam, ele está enfatizando esse pedaço. Muito bem, então aparece caído no versículo 2, caído no versículo 7, e continuando a leitura você chega no versículo 9. E o que aparece no versículo 9 logo no começo? E eis que outro caído. Vejam, vejam, é o último caído, é o último caído. Então nós vamos dividir o texto nas suas ênfases. Todos acompanharam? Onde estão os caídos? Versículo 2, versículo 7 duas vezes e versículo 9. Aí estão as ênfases. Então nós vamos dividir o texto de acordo com essas ênfases. Os irmãos vão me acompanhar. Nós vamos então ver cada ênfase do texto. Por que Mateus quer enfatizar essas coisas? O que ele quer criar em nós? Poderia enfatizar outros detalhes, mas ele tem algumas ênfases aqui. E ele quer que essas ênfases entrem em nós de alguma forma, impactuem a nossa vida, causem impacto na nossa vida de alguma maneira. Então nós vamos descobrir de que maneira essas ênfases matianas podem impactar a nossa vida hoje. Então eu vou dividir o texto, os irmãos observem como eu vou dividir. Eu vou dividir o texto dos versículos 1 a 6, onde está o primeiro caído. E essa divisão dos versículos 1 a 6, eu vou dar um nome para ela. E o nome é Vejam o Poder de Deus. Esse é o nome da primeira divisão. Vejam o poder de Deus. Vamos caminhar para ela? Vamos, até o versículo 6 com ela. Mateus coloca o caído no versículo 2, mas nós vamos fazer com que essa ênfase permeie toda essa divisão. Vamos então à leitura. O texto diz, ao entrar no primeiro dia da semana, aí ao final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Era pela manhã, era cedo, as mulheres foram até o sepulcro, porque elas foram de manhã. Elas foram de manhã para aproveitar a luz do dia, porque dentro do sepulcro era escuro. Então, tendo a luz da manhã, se a pedra fosse removida, se alguém removesse a pedra e as ajudasse a remover a pedra, elas poderiam contar com a luz da manhã. E o que elas foram fazer ali? O texto diz que elas foram ver o sepulcro. Mateus não diz que elas foram para terminar o trabalho de preparação do corpo. Diz que elas foram para ver o sepulcro. Isso indica que talvez elas tivessem ido ao sepulcro com o objetivo de continuar o que haviam começado a fazer no versículo 61 do capítulo 27. O texto diz, em 2761, que elas estavam sentadas em frente à sepultura. Talvez tenham ido ali para ficar sentadas em frente à sepultura também, e talvez nem esperassem dar continuidade a trabalho nenhum ali.
mas Mateus só diz que elas foram ver o sepulcro e não diz exatamente o que elas foram fazer. Lá, nós aprendemos a partir de outros evangelhos que elas queriam continuar o trabalho de preparação do corpo. E aí no versículo 2, vem, e eis que, e aí vem o vejam, vejam, vejam o quê? E aí vem o que nós devemos ver, o que nós devemos observar com atenção. O texto diz, houve um grande terremoto. Notem, isso aconteceu com elas ali. A narrativa de Mateus coloca as mulheres como testemunhas disso. Elas veem isso acontecendo. Acontece um grande terremoto. E esse terremoto tem uma explicação. Na sequência do texto, Mateus explica por que houve um terremoto. O texto diz que um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra. O que tudo indica é que para remover a pedra, ele agitou a terra para remover a pedra. Parece que ele não foi lá. Parece que esse anjo não era muito ajeitado. Não foi lá e tirou a pedrinha, colocou do lado, não. Parece que ele agitou a terra e a pedra então saiu do lugar. O terremoto que o anjo causou fez com que a pedra se movesse do seu lugar. Agora, notem bem, isso tudo está acontecendo ainda naquele ambiente de silêncio e de sossego do sábado. O domingo está começando, o sábado terminou e o domingo está começando, mas aquele clima mais parado, silencioso, ainda está permeando o cenário. Tudo quieto, parece que nada vai acontecer, e de repente nós vemos uma manifestação, como essa, esplendorosa, poderosíssima do poder de Deus. E isso deve chamar a nossa atenção. Mateus quer que você olhe para isso. Ele fala, vejam, vejam o terremoto, vejam a pedra sendo removida, olhem para isso, vejam o anjo, ele desceu do céu e está sentado sobre a pedra, vejam essas coisas, observem essas coisas para quê? Para aprenderem o seguinte, o mundo todo está dormindo, o mundo todo está em silêncio no seu descanso, mas o nosso Deus não descansa. Ele rompe o silêncio, rompe a apatia da manhã, ele rompe o marasmo daquela manhã e trabalha. E trabalha de que forma? Poderosamente. Porque Mateus diz, vejam, observem isso, olhem para isso, porque nós muitas vezes achamos que Deus não está fazendo nada e nem vai fazer. Nós olhamos ao nosso redor e tudo está em silêncio, não há movimento nenhum, tudo parado. Nós temos orado e as respostas não vêm, temos pedido e nada acontece. Parece que as semanas vão se passando, e os meses e os anos vão se passando, e a impressão que nós temos é que o nosso Deus está dormindo, que ele não está fazendo nada, que ele está observando um sábado contínuo, um sábado que nunca acaba, um sábado que nunca tem uma manhã de domingo, um sábado perene, junto com todas as circunstâncias ao nosso redor. Nada está acontecendo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que o nosso Deus não é assim, que o nosso Deus interfere e trabalha e muda o cenário parado num cenário de extrema agitação, através do seu poder. E isso nós aprendemos na Bíblia. Em outras partes dela, o Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Isaías, no capítulo 64, ele diz algo muito interessante que os irmãos devem decorar. Isaías 64, 4. Esse versículo, os irmãos devem grifar na sua Bíblia. Isaías 64, 4. Vejam o que diz. Nós não podemos nos distrair com o silêncio do sábado que está se findando. Nós não podemos nos distrair com o silêncio da manhã do domingo e esquecer que Deus trabalha, que Deus não para de agir. Veja o que diz Isaías 64, 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós não podemos nos enganar com o silêncio, e Mateus aqui no versículo 2 do capítulo 28 quer mostrar essa dinâmica que coloca um contraste entre aquilo que estava reinando ao redor e a ação de Deus atuando de modo poderoso. Ele faz um grande terremoto e um anjo do Senhor desce do céu, remove a pedra através desse terremoto e o Deus diz que ele se assenta sobre ela. O anjo se assenta sobre a pedra. Por que Mateus destaca isso? Em Mateus, esse verbo que aparece aqui, o verbo assentar-se que aparece aqui, é um verbo sempre ligado à majestade, a um destaque especial. Mateus diz no capítulo 23, versículo 22 do seu evangelho, Mateus diz que Deus está sentado no seu trono. No capítulo 21, versículo 7 diz que Jesus se assentou sobre um jumentinho no momento da sua entrada triunfal. Então esse verbo assentar-se é um verbo que evoca grandeza, autoridade, majestade. O anjo
está lá sentado sobre a pedra, majestosamente. E ele dá então, com essa postura ao se assentar ali fulgurante e brilhante, ao se assentar ali naquela postura que Mateus sugere de realeza, de grandeza, ele dá à cena um toque de majestade e mostra que o que está acontecendo ali envolve pessoas envolvidas, abrangidas por majestade. É Jesus que a recitou e hoje está lá, sentado ali na pedra majestosamente para indicar, com essa sua postura, a majestade daquele momento e a majestade de quem saiu do túmulo. E o texto prossegue no versículo 3. Vejam, o seu aspecto era como um relâmpago, ele brilhava, ele fulgurava e a sua veste alva como a neve. Essa descrição lembra, em Mateus 17, a transfiguração. Na transfiguração de Jesus, em Mateus 17, nós vemos isso. Jesus cheio de glória com as suas vestes brilhando também. Nós vemos isso nesse episódio. E aqui, essa descrição do anjo é muito semelhante à descrição de Jesus na sua transfiguração. A sua glória, o seu fulgor, o seu brilho. Parece que aquele momento quer trazer, a coincidência é muito grande para ser por acaso. Ó, que está acontecendo aqui? Essa descrição que aparece aqui não é por acaso. O autor quer que nós nos lembremos da glória de Jesus ao olharmos para essa descrição desse anjo que estava ali sentado sobre a pedra no dia da ressurreição. O texto prossegue e o texto diz, no versículo 4, e os guardas tremeram. Não foi só a terra que tremeu. A terra tremeu, mas aqui os guardas tremem também. Nosso Deus faz a terra tremer e as pessoas tremerem. Você não precisa ter medo dos seus inimigos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos que temer os inimigos da fé, não temos que temer os inimigos da verdade, porque Deus pode fazer o coração deles se derreter de medo. Os soldados romanos eram medrosos? Eram medrosos? Não. Os soldados romanos não eram medrosos. Eles eram muito corajosos. Mas aqui o texto diz que eles tremeram. Tremeram. Não conseguiam parar de chacoalhar, de medo. E não ficou nisso. Além deles tremerem, o texto diz que eles estavam espavoridos. Eles ficaram como se estivessem mortos. O que significa isso? Eles desmaiaram de medo. Já imaginaram soldados romanos tremendo como menininhas, como coelhinhos e desmaiando de medo? Que coisa absurda isso! Mas aquela visão era tão aterrorizante que eles não puderam suportar e tremendo caíram ali como mortos. Isso faz um contraste com o que acontece dentro da sepultura. Na sepultura não tem nem aparência de morte, mas fora dela há soldados como mortos. Mateus é esperto, né? Ele faz esses contrastes. Dentro da sepultura nem cheiro de morte existe. Do lado de fora, os soldados caídos no chão como mortos. E o texto prossegue, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais simples entender isso. Esses marmanjos caídos aí, eles podem até ter medo, vocês não. Esses soldados caídos aí no chão, que acabaram de dar esse vexame, tremendo e desmaiando, eles têm motivo para ter medo. Vocês, mulheres, vocês não. Vocês não precisam ter medo. Nossos inimigos têm que ter medo. Os inimigos da fé têm que ter medo, e se não têm, deveriam ter. Os incrédulos todos têm que ter medo, têm que ter medo diante da vida e diante da morte, mas os discípulos de Jesus não. Eles não têm que ter medo nem diante da vida nem diante da morte. E por que eles não têm que ter medo? Porque eles têm que ver. Vejam. Vejam o quê? Vejam o poder de Deus. Não tenham medo. Vejam. O quê? Vejam o poder de Deus. Ele faz a terra tremer. Ele faz os soldados tremerem. Ele faz as pedras rolarem. Ele faz os anjos descerem do céu fulgurantes. Ele é o Senhor e Rei do universo. Ele ressuscita os mortos. Não tenha medo. Veja o poder de Deus. Não tenha medo. Veja, de Deus. Não tema. E ele diz: porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. É curioso notar isso. O modo como a narrativa prossegue aqui, porque o que o autor indica é que o anjo não abriu a pedra para Jesus sair. O anjo abriu a pedra para as mulheres olharem lá dentro. Para Jesus sair, não precisou tirar a pedra. Ele já tinha saído. Antes da pedra sair do lugar, Jesus já tinha saído de lá. Os soldados nem tinham notado. Quando a pedra saiu do lugar, e houve o terremoto e a pedra saiu do lugar, Jesus já não estava mais lá. O anjo chamou, as mulheres disseram:
Olhem lá dentro, ele não está mais aqui. Já foi embora. Ele não precisava que a pedra fosse tirada para ele sair. A gente vê algumas figuras, a pedra ao lado, Jesus saindo, olhando lá. Fora está tudo misto, não está chovendo. Não tem nada a ver isso aí? Como? É que nós sabemos que Jesus não precisava ter a pedra removida. Para sair, é muito simples, o Luiz Bosch já lembrou aqui. Por isso que é bom fazer as conexões. Em João 20, no versículo 26, nós aprendemos que as portas da casa onde os discípulos estavam escondidos estavam trancadas. O que aconteceu? Ele bateu na porta. Não, o que ele fez? Ele se colocou no meio deles. Ali, não precisou abrir a porta para ele entrar. Da mesma forma, não precisou tirar a rocha, a pedra para ele passar. Ele passou sem que a pedra fosse removida. Vejam, o poder de Deus. Nenhuma pedra o detém. Nenhuma rocha o prende e o segura. Nem as cadeias da morte o prendem. Muito menos essa pedra. Nada consegue detê-lo. Ele é o nosso Deus. Vejam o poder de Deus. E não temam. Não tenham medo. Olhem o poder de Deus. Os guardas devem temer e devem desmaiar de medo. Os inimigos devem cair no chão, tremendo de medo diante dele e diante das coisas todas que nos cercam. Mas nós não precisamos temer. Vejam o poder de Deus. Essa é a primeira tônica de Mateus. Vejam como ele é poderoso. Vejam como ele faz a terra tremer. Vejam como ele faz os homens tremerem. Vejam como ele faz o anjo descer do céu. Vejam como ele brilha e fulgura. Vejam como ele remove a pedra. Vejam como seu filho sai vitorioso dali de dentro. Vejam como o túmulo está vazio. Vejam o poder de Deus. Não percam isso de vista. Há silêncio sim. A noite do sábado era silenciosa. A noite do sábado e a manhã do sábado eram silenciosos. Ninguém movia uma palha, ninguém fazia nada, tudo parado. Mas lembrem-se, Deus é poderoso. E Ele está atuando, e Ele está trabalhando, e Ele está agindo. E está atuando, trabalhando e agindo em prol do seu povo. Vejam o poder de Deus e não temam. Muitos crentes que vivem com medo o tempo todo, medo de tudo, de qualquer coisa sempre. Com medo, nós somos frágeis, qualquer coisa nos prostra, qualquer gripe nos deixa de cama. Que tamanho tem o mosquito da dengue? Ele nos derruba e nos mata. E nós conhecemos a nossa fragilidade. Muitas vezes, estamos diante dela constantemente. Conhecemos a nossa fragilidade não só diante das circunstâncias que a vida traz de chofre. Conhecemos a nossa fragilidade também na medida em que nós vamos minguando e morrendo e passando. Ao longo do tempo, aos poucos a morte vai tomando conta de nós. Nós vamos perdendo as nossas forças. Nós éramos bonitos, ficamos feios. Nós éramos fortes, ficamos fracos. Nós éramos saudáveis, perdemos a saúde. Nós éramos altos. Alguma coisa aconteceu com a gente? Acontece com o tempo? Parece que os ossos diminuem, vão ficando mais baixinhos. Éramos magros e aquilo que nós perdemos na altura ganhamos na largura, nos engordando. Tudo vai mudando, e nós vamos olhando para nós, e nada que possamos fazer diante disso. Vemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Mateus então, nesse ponto do seu evangelho, ele pede para que nós paremos um pouco. Pare um pouco e veja. Não tenha medo. Não tenha medo. Vejam o poder de Deus. Vejam a sua grandeza, a sua glória, a sua força infinita. Veja tudo o que ele faz. Ele tem o universo aos seus pés. Ele sustenta o sol com a sua mão. Ele dá ordens às estrelas e as mantém em suas órbitas. Ele controla as hostes celestes, todos os anjos dos céus. Ele mantém a terra no seu curso. Ele detém os mares nos seus limites. Vejam o poder de Deus. E qual é o maior mal que pode sobreviver a você? E você responde depressa à morte. Pois bem, vejam, o túmulo está vazio. Esse Deus é poderoso para romper as cadeias da morte, os grilhões da morte. Não tema. Veja, olhe e observe. Veja o poder de Deus. Não perca isso de vista. Essa é a primeira ênfase de Mateus. Não tema. Veja o poder de Deus. Mas há uma segunda ênfase, está no versículo 7. O versículo 7 diz, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o verei, é como vos digo. Onde está a ênfase aqui? Onde está o eis que? Ou vede, ou vejam. Já falei, já. Eis que vai adiante de vós para
A Galileia. Por quê? Porque Mateus enfatizou esse detalhe? Vejam, ele vai até a Galileia, adiante de vocês. Vejam, por quê? Eu vou dar um nome para essa seçãozinha também. O nome dessa seçãozinha é, vejam, um novo começo. Vejam, um novo começo. Onde tudo começou? Onde? Onde os primeiros discípulos foram chamados? Onde toda a história teve seu início? Onde? Foi na Galileia. Foi na Galileia. Agora então, existe essa ênfase aqui nesse versículo, vejam. Ele vai adiante. De vocês, a Galileia. Por quê? Haverá um novo começo. Porque é importante saber que haverá um novo começo? A lembrança da Galileia trazia isso. Um novo começo, uma nova fase. Por que era importante? Isso? Porque eles tinham falhado na primeira fase. Na primeira etapa eles tinham falhado. Os discípulos tinham falhado no primeiro momento como discípulos. Agora eles entrariam numa nova fase revestidos pelo poder que o Espírito Santo lhes daria, encorajados pela visão do Cristo ressurreto, e recebendo dele uma comissão de conquistar o mundo, eles entrariam então para um novo começo. E isso faria toda a diferença. E é por isso que Mateus destaca isso com essa ênfase, o vejam. Vejam, há um novo começo prestes a se iniciar, vão para a Galileia. Vão para a Galileia porque as coisas vão se reiniciar. Isso é importante para nós também, nós não podemos perder isso de vista. Nós, irmãos, tivemos um recomeço. Quando foi que nós tivemos um recomeço? Nós tivemos um recomeço quando nós encontramos o nosso Senhor na nossa conversão. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Nós recomeçamos. E esse novo começo deve nos estimular ao serviço, à obediência e à retidão, porque nós recebemos do Senhor, nesse novo começo, um novo coração. Fomos revestidos com o poder de Deus quando nós cremos, fomos transformados por sua graça quando nós cremos, houve um novo começo. O crente, quando ele se encontrou com o Senhor na sua Galileia, no dia do seu recomeço, ele recebeu essas coisas. O crente recebeu ordens. O crente recebeu uma comissão de testemunhar do seu mestre a todas as pessoas. O crente recebeu uma nova natureza. Ele é uma outra pessoa, tem uma outra visão de mundo. Tudo isso é diferente nele agora. É um novo começo. E nós, quando lemos esse texto, temos que lembrar disso. Nós também tivemos um novo começo. E assim como os discípulos receberam aquela ordem de seguir em frente e conquistar o mundo energizados, por assim dizer, pelo poder do Espírito Santo que eles receberiam, nós também temos que dar sequência a isso. Poderosamente e corajosamente. Seguir em frente. Se nós esquecermos desse novo começo que tivemos um dia, nossa vida cristã será uma vida cristã sem nenhuma realização, sem nada. Há muitos crentes assim. Há crentes que não fazem nada. Houve um novo começo? Em que sentido? Nada mudou? Tudo igual? A esposa de antes de Galileia, do encontro na Galileia, e a esposa pós-encontro na Galileia é a mesma, não mudou nada, continua insubmissa, rebelde, desrespeitosa. Do mesmo jeito, bocadora do mesmo jeito, brigando do mesmo jeito, não mudou nada, tudo igual. Não houve um novo começo. O marido pré-Galileia e pós-Galileia não mudou nada. Será que houve mesmo um encontro na Galileia? Não mudou nada. Não ama sua esposa. Não a trata com respeito, não a trata bem, não lhe dirige palavras dóceis, não cuida dela como vaso mais frágil, não age assim não. Há diferença nenhuma entre o antes e o depois. Será que houve mesmo um recomeço? Os filhos, que diferença há entre eles quando olhamos para a sua história, a suposta história de conversão? Parece que não há diferença entre antes da Galileia e depois da Galileia. Continuam iguais. Não fazem nada para o reino. Não mudaram de vida. Não mostram o poder do Espírito Santo fluindo neles numa vida nova de santidade e retidão e serviço. Não mostram nada disso. Nada disso. Nada mudou. Eles mudaram de endereço. Antes eles iam numa igreja lá. Agora vão numa aqui. Antes eles iam num terreiro. Antes era um centro espírita. Antes era uma igreja católica. Agora vem aqui, só mudou isso, o endereço da religião deles, o endereço da religião deles mudou, nada além disso. Não mais continuam iguais. Quando Jesus diz, quando o anjo diz para aquelas mulheres, Jesus depois repete, vão para a Galileia. Ele diz isso porque ele sabe que aquilo marcaria o reinício de tudo. Os discípulos que estavam com medo, assustados, covardes, trancados ali no seu quarto, eles seriam
Outras pessoas, cheias de coragem, de vigor, santidade e ousadia. Haveria uma mudança depois do encontro na Galileia. Eles não seriam mais os mesmos. Pedro, que negou 3 vezes, iria enfrentar autoridades, desafiá-las corajosamente porque houve um encontro na Galileia. Se não há um encontro na Galileia, nenhuma mudança acontece. E quando nós lemos a sequência do versículo no finalzinho, versículo 7, o texto diz, é como vos digo. Quando o texto diz, é como vos digo, eu já disse para vocês. No começo aparece aqui um caído. Vejam, mulheres, é como vos digo. Porque o anjo diz isso para as mulheres? Vejam, mulheres, é como vos digo. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte para elas: isso vale para vocês. Isso não é só para eles. Não é só para os 11. Isso é para vocês. Mulheres, vocês são discípulos de Jesus? Ele está dizendo aqui, se vocês são discípulos de Jesus, isso vale para vocês também. Vão para a Galileia também. Isso é para todos os discípulos de Jesus, os 11 que estão escondidos, e as mulheres que estavam no jardim, homens e mulheres, todos. Ele está dizendo, eu não estou falando só com os 11 não é um recado só para os 11. Isso vale para vocês, vejam, é como eu vos digo, vão para a Galileia. O encontro na Galileia é para todos. Você já teve o seu encontro na Galileia? Já mudou? O encontro da transformação, o encontro da nova vida, de coragem, testemunho e serviço. Esse é o encontro da Galileia. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Esse é o encontro da Galileia. Toda autoridade me foi dada. Curvem-se diante de mim. Toda autoridade me foi dada. Esse é o encontro na Galileia. Você já esteve na Galileia. Você já teve um encontro na Galileia? Já se curvou diante do Cristo ressurreto, que detém toda a autoridade no céu e na terra. Você é um servo dele, que faz discípulos, que fala dele, que testemunha dele com a sua vida de santidade e com as suas palavras? Ou não? Se não, então Mateus quer que você olhe para o versículo 7 e preste atenção no seu caído. Vede, há um encontro na Galileia. E esse encontro vai mudar você. E se você diz que esse encontro existiu e não mudou você, pense bem, talvez esse encontro nunca tenha existido. O discípulo de Jesus o serve, e o obedece e ajusta a sua vida à santidade do seu mestre. Mas isso acontece só depois do encontro na Galileia, antes disso não. E o trechinho termina. Existe mais um vedi. Vamos prosseguir. Vejam o versículo 8 fala assim, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Parece que esse é um misto curioso de sentimentos. Como alguém pode sentir medo e alegria ao mesmo tempo? Eu já senti isso numa montanha russa, uma montanha russa, e sentir medo e alegria ao mesmo tempo. Talvez a vida cristã seja isso, uma montanha russa em que esses sentimentos se mesclam. Por quê? Porque nós, os cristãos, nós andamos sob o temor de Deus. Não é verdade? Aquelas mulheres, quando viram aquela glória toda, aquela grandeza toda e todo aquele poder, elas ficaram com medo, mas ao mesmo tempo foram invadidas de alegria porque sabiam que o Senhor estava vivo e havia esperança para elas. Parece que o que nós temos aqui é o sentimento que permeia o coração de todos os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus têm essa mescla dentro deles. Ninguém consegue entender isso. Como pode isso? Como pode alguém que teme a um Deus tão poderoso ser alegre? Os incrédulos não compreendem isso. Eles falam, para eu ser alegre, eu tenho que matar Deus. Como é que eu vou ser alegre diante de um Deus poderoso que pode um dia me punir até pelos meus pecados, pela minha incredulidade? Então não dá. Não dá para ter medo mesclado com alegria. Então tem que matar Deus. Deus não existe. Pronto. Ah, agora vou ser alegre. E essa pessoa descobre que ela se torna ainda mais triste e mais infeliz. A grande realidade é que, ainda que isso pareça contraditório, esse é o sentimento realmente salutar, que coloca equilíbrio no ser humano, que faz do ser humano realmente humano, que torna o ser humano realmente gente. É o ser humano que teme e é alegre. Esse deveria ser o alvo que nós deveríamos construir no coração das nossas crianças. Crianças que têm medo e que estão cheias de alegria. Nossos jovens deveriam ser assim, jovens com medo e alegria. Nossas famílias deveriam ser assim, com medo e alegria. Esse é o equilíbrio perfeito. É o homem de Deus. Ele tem essas coisas mescladas no seu coração, medo e alegria. Ele sabe que há um Deus no céu.
poderoso que causa terremotos, que rompe rochas, que faz os seus anjos brilharem como relâmpagos, que derrota até a morte. Ele sabe que existe um Deus assim, ele teme. Mas ele também tem o coração cheio de alegria, porque ele sabe que o seu Redentor vive, e o salvou e o redimiu da perdição eterna. Ele então vive com medo e alegre. Se ele viver só com medo, esse é uma pessoa infeliz, como os monges que nós vemos. Na Idade Média, alguns hoje em dia vivem com medo o tempo todo, com medo do castigo de Deus. Se tivéssemos apenas alegria, nós seríamos como os incrédulos que ficam só comendo, bebendo, fazendo festa o tempo todo sem nenhum temor de Deus. Uma alegria ilusória. Mas nós não somos assim. Nós somos discípulos de Jesus, e aquelas mulheres, como discípulos de Jesus, mostraram para nós o que nós sentimos: medo e alegria. Então elas saem sem entender direito o que está acontecendo com elas. Como pode alguém sentir isso? Medo e alegria. Mas elas sentem isso, e elas prosseguem então. E elas se retiram dali e correm do sepulcro, tomadas de medo e alegria, e foram anunciar aos discípulos. Mas a história não conta não. Narra o episódio delas contando para os discípulos porque elas foram interrompidas. Acho que foram depois, é claro. Depois foram e deram um recado. Pois certamente correram lá e deram um recado. Mas Mateus não conta como isso aconteceu, porque elas são interrompidas. Elas são interrompidas pelo quê? Por um vejam. Aparece mais um vejam. Interrompe a correria delas. Elas estão correndo com medo e alegria. E de repente param. Vejam. E o que elas veem? O texto diz: e eis que Jesus veio contra o delas e disse: salve. Qual o nome dessa sessãozinha? A primeira sessão é: vejam o poder de Deus. A segunda sessão é: vejam um novo começo. A terceira é: vejam o Cristo vivo. Vejam, não percam de vista isso. Não percam de vista o Cristo vivo. Vejam, o Cristo vivo está diante de vocês. E o que elas fazem? O texto prossegue, dizendo: e elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Vejam, vejam Cristo vivo, estou diante dele, eu vejo Cristo vivo, o que eu faço? O que eu faço? Diante dele? Eu o vejo, o que eu faço agora? Abrace-lhe os pés e o adore. E ouça o que ele quer dizer. Ouça o que ele diz. Ele diz no versículo 10, então: Jesus lhes disse: não tenham medo, vejam Cristo vivo, curvem-se diante dos seus pés e o adorem. Não se preocupem com os aplausos do mundo. Não se preocupem com a aprovação do mundo, com as impressões do mundo, com as opiniões do mundo. Não. Diante do Cristo vivo, curvem-se e o adorem. E ouçam o que ele tem a dizer. Não tenham medo. Não temam. E de avisar a meus irmãos: ó, que ele está fazendo aqui? Ele está chamando as pessoas que o abandonaram de irmãos. Os discípulos o abandonaram, mas para ele nunca houve um rompimento. São meus irmãos. Vão até meus irmãos e digam a ele para que se dirigam a Galiléia e lá me verão, e lá haverá um novo começo. Vejam Cristo vivo. E ao olharem o Cristo vivo, há um recado para nós, para todos vocês. O que devemos fazer diante do Cristo vivo? Se você está em comunhão com ele, é muito simples: curve-se diante dele, abrace os seus pés e o adore. Não adore o seu dinheiro, não. Adore o seu futuro, não adore as suas ambições, não adore a si mesmo seus prazeres. Não. Abra mão disso tudo. Adore a ele. Sirva a ele. Se curve diante dele. Vejam o Cristo vivo, e diante do Cristo vivo, o adorem e o sirvam. É assim que deve ser a nossa vida de serviço e adoração. Se estamos em comunhão com o Senhor, façamos isso diante do Cristo vivo, que nós o adoremos e o servamos. E se não estamos em comunhão com ele, o que devemos fazer? Olhe para o Cristo vivo e veja como ele chama você, irmão. Há um novo começo. Vejam o Cristo vivo e se aproximem do Cristo vivo. E digam ao Cristo vivo: Senhor, eu te neguei. Eu abandonei você. Eu abandonei você. Eu te desonrei. Eu te rejeitei. Eu virei as costas para você. Foi o que eu fiz. Mas eu vou a Galiléia novamente. Vou me encontrar com o Senhor. O Senhor me chama de irmão. Porque nunca o Senhor me rejeitou. Então eu vou a Galiléia novamente. E vou me curvar diante dos seus pés. E vou receber do Senhor um novo desafio, um novo começo. Veja o Cristo vivo. Considere a realidade do Cristo vivo e curva-se diante dele. Se você está em comunhão com ele, o adore.
Se você não está, faça as pazes com ele hoje. Vamos orar ao nosso Deus para que essas 3 ênfases de Mateus sejam reais na nossa vida. Senhor Deus, obrigado. Porque esse texto mostra as ênfases que Mateus quis dar à sua narrativa. E ele realça o poder do Senhor. Ele realça o novo começo. Ele realça a realidade do Cristo vivo. Meu Deus, nós muitas vezes esquecemos essas 3 coisas. Esquecemos o seu poder e somos tomados de medo. Esquecemos do novo começo e somos envolvidos pelo mundo que nos propõe vivermos a velha vida novamente. E esquecemos do Cristo vivo, o Rei verdadeiro vivo que nos chama de irmãos, que nos dá uma missão, que nos comissiona. Esquecemos de abraçar os seus pés e de adorá-lo. Esquecemos dessas coisas. Mas essas 3 ênfases desse texto nos convidam novamente a nos voltarmos para elas e ajustarmos nossas vidas a elas. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude para que essas 3 ênfases sejam vividas por nós. E pedimos isso em nome de Jesus, Cristo ressurreito.